Mas há vagas, se você deseja, estamos aí esperando você para começar um estudo bíblico na sua casa, em nome de Jesus. No final do curso, você me procura, a gente traz mais informações. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14. Diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e o odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, dele o menino, e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com a mulher da terra do Egito. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Peço, Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude na instrumentalidade da mesma, e que teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós, em nome de Jesus, amém. Meus amados, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre os grandes desertos e as provações que a vida nos causa. Todos nós aqui já passamos por momentos de provação, e a grande luta é quando nós somos provados e privados daquilo que nós necessitamos. Por exemplo, se você já ficou desempregado, você foi provado. Mas se você não teve o básico para sustentar a sua família durante a provação, isso é falta de provisão. Se você já esteve enfermo, você foi provado. Mas se você dependeu muito do plano de saúde, pagou tão caro por ele, e foi negado aquele tratamento, aquela medicação, isso é falta de provisão. Todos nós aqui já passamos por uma situação como essa. O texto que nós acabamos de ler nos narra a história de Agar e Ismael. No capítulo 16 de Gênesis, nós observamos, e já lemos isso, que Deus ele traz uma promessa para Abraão, e aquela promessa para Abraão é que ele seria um pai de muitas nações, de uma grande descendência. De tal forma, Sara, não confiando na soberania de Deus, entrega a sua serva para que Abraão tivesse um filho com ela. E naquele momento, Abraão, que não é besta nem nada, aceita aquela proposta da sua esposa. Diante daquele percurso, no versículo 10, do capítulo 16, Deus promete para Agar que Ismael também seria uma grande descendência. A narrativa continua, a história. Sara e Agar começam a ter os seus descontentamentos. Na primeira parte, Agar ela foge para o deserto, mas Deus a aborda e pede para que ela volte e se submeta à sua senhora. Ela, de forma obediente, faz isso. Aqui nós vemos agora no capítulo 21, que Isaac nasce, e Ismael começa a caçoar do irmão. Não sabemos o contexto, o que eles estavam dizendo, mas Sara se sente muito machucada em relação a isso. E como toda mãe quer proteger o seu filho, a ordem que ela traz então para Abraão é: expulse essa mulher de casa junto com seu filho. Naquele momento não há nenhum tipo de piedade, de graça no coração de Sara. Ela quer viver longe do problema. Abraão então consulta ao Senhor, e Deus promete que o seu filho, Ismael, também seria abençoado. Então Abraão atende o pedido da sua esposa, em dependência de Deus, e coloca um odre com água, um pouco de pão, e deixa com que Agar agora vá para o deserto junto com seu filho. O texto nos ensina e vai nos apontando que durante aquele deserto, Agar sofre. Ela está numa provação. Mas não somente isso, a provisão também lhe falta. O pão acaba e ela começa a sofrer, chorar, coloca o seu filho debaixo de um arbusto, espera a morte chegar e tomar conta do seu filho, até que a provisão de Deus vem na vida de Agar e na vida de Ismael. Eu gostaria, meus irmãos, que nós analisássemos isso. O que fazer quando não há o que fazer nos desertos da vida? O que nós podemos fazer quando nós não sabemos e não temos o que fazer? Na pastoral que o pastor Hélio trouxe hoje pela manhã,
nos aborda muito essa dependência que hoje alguns municípios do nosso estado estão tendo em detrimento a alguns partidos e alguns candidatos. Eu vim recentemente do interior e vivi isso na pele. Não que eu dependesse de candidato ou de partido, mas nós vimos, e você que já foi do interior sabe muito bem o que eu estou dizendo, aqueles que vivem em cargos comissionados, a dependência do partido ou do candidato para continuar no governo ou trabalhando ali naquele órgão público. Mas a nossa vida não é na dependência dos homens, meus queridos. Nós dependemos de Deus. Deus é soberano e Ele continua no controle de todas as coisas. Por isso, meus amados, você não fechou sua Bíblia. Eu queria que você acompanhasse comigo alguns detalhes do texto. Primeira coisa, o versículo 14, na parte B, diz que ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Talvez os desertos, e talvez não, com certeza, todo deserto é um lugar de escassez, é um lugar de sofrimento, é um lugar que a gente olha e a gente só vê areia. E H está vivendo no deserto sem rumo. Talvez você esteja aqui hoje sem rumo. Talvez você esteja, não só, eu não digo aqui o sem rumo, não é dependendo de Deus. Porque eu acredito, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui crentes, confiamos que Deus Ele pode fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Mas eu já enfrentei certos desertos que eu me encontrei sem rumo. E olhando para o alto, dizendo, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? E eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E eu sei que só o Senhor é poderoso para fazer. E eu não sei porque isso foge do meu controle. E eu não sei se já fugiu do seu controle. H está vivendo no deserto sem rumo, sem direção. Não sei o que fazer. O que fazer quando não há o que fazer? Mas não só isso. O deserto tinha um nome para ela. O deserto de Berseba. Isso nos ensina que nós também devemos dar nomes ao nosso deserto. Talvez o seu deserto agora seja uma enfermidade. Talvez o seu deserto seja uma porta de emprego que fechou. Talvez o seu deserto seja uma crise no casamento, uma crise de relacionamento. Talvez o seu deserto seja, o que será desse país, desse mundo tão caótico? É guerra em cima de guerra. Talvez o seu deserto seja uma síndrome, um trauma, uma crise existencial, circunstancial. Nós aprendemos e precisamos dar nomes aos nossos desertos, meus queridos. Nós precisamos dar e nomeá-los, porque é Deus que nos ajuda a passar por cada um deles. E eu queria que nós aprendêssemos, irmãos, dentro dessa introdução, alguns princípios que nos ajudam diante dos desertos da vida. Se você não fechou sua Bíblia, no versículo 17, diz que Deus ouve os nossos clamores. Observe no versículo 17 que diz o seguinte: Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu o anjo desceu e chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde você está. O grito de Ismael, meus irmãos, é ouvido por Deus. Deus é aquele que não está com seus ouvidos tapados. Quando nós clamamos, Ele vem em nosso resgate, porque Ele prometeu isso. No Salmo 34, verso 17, diz, os justos clamam, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Naquele momento, quando Ismael chora, e quando Agar clama, Deus vem ao socorro daquela mãe e do seu filho. Às vezes, meus amados, nós pensamos que não vale mais a pena orar, que não vale mais a pena interceder, que não vale mais a pena gritar por socorro. Mas a Bíblia nos ensina totalmente o contrário. Talvez você esteja aqui vivendo um deserto, e eu falo geograficamente, talvez o seu deserto não seja de um dia, talvez seja um deserto de um mês. Talvez o seu deserto não seja de um mês, seja de um ano, de vários anos. Talvez você esteja orando, e até o momento você não encontrou e não viu Deus agindo. Mas a Bíblia nos diz e nos ensina que bem-aventurado é aqueles que creem, porque verão a glória de Deus. Quando nós confiamos no Senhor, meus irmãos, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós clamamos ao Deus que é o sustentador de todas as coisas, Ele vem ao nosso encontro. O tempo é do Senhor, Ele coordena todas as coisas. 1 minuto para Deus é equivalente a 1000 anos. 1000 anos é equivalente a 1000 anos. Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Por isso que nós precisamos clamar. Talvez você tenha cansado de clamar. Talvez você não tenha nem mais força para clamar. Talvez você tenha desanimado de orar. Deus não faz nada em meu favor. Eu clamo, eu peço e parece que nada está acontecendo. Isso é um grande engano que Satanás tem colocado em alguns corações.
Deus, ele ouve o clamor do justo. Deus se compadece daqueles que o buscam com graça e misericórdia. Não subestime o poder da oração, meus irmãos. Mesmo quando a gente se sente sozinho, Deus, ele ouve o meu e o seu clamor, em nome de Jesus. Versículo 18, meus irmãos. Tenha certeza que nos desertos da vida, a presença de Deus é certa. Versículo 18 diz: levante-se, pois pegue o menino pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Agar encontra-se em um momento de crise, mas Deus, meus irmãos, se revela a ela e promete que Ismael se tornaria grande. Isso aqui nos ensina a dependência de Deus e das promessas que o Senhor já fez para a gente. Eu não sei quais foram as promessas que Deus fez para você, mas nós aprendemos hoje na escola bíblica, junto com a juventude, que há algo chamado de fidelidade de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, meus irmãos. Aquele que promete, ele cumpre no tempo determinado, e todas as coisas acontecem de acordo com a sua soberana vontade, porque Deus é fiel. E a palavra do Senhor diz: ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus aparece para Agar e promete, e lembra ela: eu fiz um pacto com você. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, o nosso Senhor fez um pacto conosco: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande questão é que muitas vezes, diante dos desertos da vida, a gente esmorece, a gente murmura, a gente desiste, a gente para de confiar no Senhor, a gente para de acreditar nele. É por isso que algumas pessoas param de vir à igreja, param de orar, param de ler a sua Bíblia, porque a luta é tão grande que elas pensam que Deus se esqueceu. Mas o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus está agora mesmo olhando para a sua situação, para o seu deserto, para essa luta que você está enfrentando. E eu creio, meus irmãos, que ele está trazendo promessa ao coração de algum irmão aqui nessa manhã e alguma irmã. Eu estou com você, meu querido, assim como estava com Ismael. Em momentos de crise, busque a presença de Deus. Ele pode trazer esperança em direção, mesmo quando tudo parece perdido. Você já se encontrou em uma situação que tudo parecia estar perdido? Ou só eu? Eu já me encontrei, meus queridos, em cenários que eu disse: Senhor, não tem solução, não tem jeito. Porque os nossos olhos naturais, a gente se encara e enfrenta algumas lutas que a gente não tem jeito. Mas o nosso Deus é fiel, meus irmãos. E eu acredito que nunca fez tanto sentido aquela frase que eu falo tanto: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, meus irmãos. Ele é bom. Meus amados, versículo 19, nós aprendemos nos desertos da vida que nunca vai nos faltar a provisão divina. Vejam no versículo 19, o texto diz: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço d'água. E indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Quando Agar e Ismael estavam sem água, Deus providenciou, meus irmãos, um poço. Isso demonstra o cuidado de Deus. Mas já reparou que existem certas circunstâncias que nós não conseguimos enxergar a provisão do Senhor? Os nossos olhos estão cegos, encharcados de tanta lágrima, de tanta dor, que a gente às vezes não consegue enxergar a provisão do Senhor que está diante da nossa face. E é claro, meus irmãos, aqui é só o sobrenatural de Deus. Aqui é para quem crê. Porque enquanto Agar estava chorando e clamando pelo Senhor, o texto diz que é Deus que abriu os seus olhos. E a minha oração nesse momento é: Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, abra os olhos dos meus irmãos aqui, Pai. Abre os olhos das minhas irmãs, que elas possam enxergar o sobrenatural do Senhor. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos mostrar aquilo que a gente não está conseguindo ver. Porque graças a Deus, meus irmãos, Deus não nos revela aquilo que vai nos acontecer daqui a um minuto, daqui a um ano, daqui a um mês. Graças a Deus. É por isso que nós nos baseamos naquilo que Hebreus capítulo 11 vai dizer: pela fé. A gente não sabe, mas a gente crê e a gente confia. E muitas vezes nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, que Deus ele venha e tire essa escama da incredulidade, da murmuração, da falta de fé, da confiança em nós mesmos. Nós confiamos naquele que é sustentador de todas as coisas, que está aqui essa manhã e que sabe o que é melhor para mim e para você.
E talvez você esteja aqui me assistindo, perdido, sem rumo, sem direção, sem provisão, sem sustento, se sentindo abandonado. Mas Deus é aquele que abre os nossos olhos e nos faz enxergar e ver o impossível, porque esse é o Deus que eu creio, meus queridos. Você pode fazer essa oração comigo? Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, ó Pai, e que eu possa enxergar e ver o impossível. Meus amados, confio que Deus, Ele proverá o que você precisa em momentos de escassez. Confie, meus amados, que Deus, Ele pode abrir os nossos olhos, para que a gente possa reconhecer as bênçãos que podem surgir de maneiras inesperadas, porque Ele é Deus. Isaías 41, verso 10, nós nos conhecemos muito bem, em um texto que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nosso Deus é fiel, meus irmãos. Por fim, meus amados, versículo 20, nós aprendemos nos desertos da vida, resiliência e crescimento. Deus estava com um menino que cresceu e habitou no deserto e foi arqueiro. Ismael cresceu e se tornou um arqueiro, mostrando que ele conseguiu se adaptar a um cenário de escassez e sofrimento. Resiliência é permanecer firme diante das adversidades da vida, diante daquilo que aos nossos olhos não tem jeito. Isso é ser resiliente. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz que Deus estava com o menino no deserto. Quantos desertos você já enfrentou? Ou esse deserto que você está enfrentando? E às vezes a gente acha que Deus não está andando conosco. Você deve lembrar lá em Números, quando a nação de Israel peregrinava pelo deserto, e a Bíblia diz que uma nuvem guiava o povo, a presença de Deus. E quando a nuvem se movia, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Diante dos desertos da vida, meus irmãos, nunca se esqueça, o Senhor está com você também. O Senhor é aquele que anda conosco. O Senhor é aquele que nos ajuda. As dificuldades, e precisamos ver as dificuldades como oportunidades para a gente crescer, para a gente ser lapidado pela mão poderosa do Senhor. Se Ele permitiu que esse deserto chegasse até você, tenha certeza disso, meus irmãos. Ele está com você. Ele não vai lhe abandonar. Ele nunca vai desistir da gente. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. É diante dos desertos da vida que nós encontramos aquele que caminha conosco em toda e qualquer situação. Meus amados, por mais estranho que possa parecer, é quando Ismael chora que Deus vem ao encontro de Agar e daquele menino que chorava. Já reparou que muitas vezes a gente parou de chorar na presença do Senhor? A gente tem parado de clamar mais ao Senhor? Parece que o nosso tempo tem que correr, e correr logo, como se a gente pudesse mandar em Deus. Não é o quanto a gente ora, e em ascensão, e de forma cronológica, em tempo, não é isso. Mas é o nosso coração quebrantado na presença do Senhor, meus irmãos. Deus se compadece de nós. Deus se compadece de mim, de você. Embora o texto não fale sobre Jesus, nos aponta e nos ensina muito sobre Cristo. Jesus é aquele que sacia todas as nossas necessidades. Jesus é aquele que se compadece dos meus sofrimentos e do seu sofrimento. Jesus é aquele que enfrentou o deserto, passou pelo deserto, venceu no deserto e nos ensina também, Naná, que é possível a gente vencer todo e qualquer deserto. Porque assim como ele foi com Ismael, eu creio, meus irmãos, que ele também será com você, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos confiar na dependência do Senhor. Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e que você pudesse agora dar nome ao seu deserto. Que você pudesse agora dizer: Senhor, o meu deserto é esse, e eu não sei o que fazer. Aos meus olhos, na minha ótica, nas minhas forças, não tem saída. Assim como Agar, eu estou sem rumo, Pai. Não sei o que fazer. E eu quero dizer para você, meu querido, que Deus é com você nesse deserto. E Deus usará esse deserto para manifestar a sua glória e o seu poder. Nada está perdido aos olhos do nosso Deus.
mundo jaz do maligno, mas nós temos um Deus que está entronizado nos céus e que reina e governa todas as coisas. Não desamparou Ismael, não desamparou Agar, não irá desamparar você. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Maravilhoso Deus, nós confiamos no Senhor e na tua soberania. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra existe, ela é verdadeira e real. Te louvamos, ó Deus, por essa história, está contida na tua palavra. E pedimos que a tua palavra inunde o nosso coração e nos ensine a depender do Senhor. Maravilhoso Pai, caminhe conosco nesse deserto. Ainda que a gente se ache perdido, sem rumo, sem direção, sem a provisão. Para alguns aqui acabou o pão, acabou a água, mas nós confiamos que o Senhor é aquele que sacia toda a nossa sede e que nos alimenta nos momentos da escassez. A tua presença não nos falta e o Senhor prometeu nunca nos abandonar, nunca nos deixar. Nós te louvamos e te engrandecemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.